tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial Cristocast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu sou a Andréa Amazonas, anfitriã aqui do canal, é uma alegria receber você aí do outro lado. Você está chegando agora, ainda não está inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve, não deixa para depois. Se inscreve e ativa as notificações para você ficar sabendo de todo o nosso conteúdo, todos os testemunhos que a gente traz aqui, especialmente para você. Também, já deixa o like, eu sei que você vai gostar da minha conversa de hoje, e manda para aquelas pessoas que você ama, que você quer muito que estejam mais ligadas, ouvindo uma mensagem de Deus no coração delas. Manda também para aquelas pessoas que você sabe que estão assim meio tristinhas e estão precisando ouvir uma mensagem de Deus. Quem sabe não é hoje que ela vai ouvir e você vai ser esse canal de bênção também. E se você quer ser um apoiador aqui do nosso canal, entre em contato com a gente em inbox, assim como o Estúdio 091, que é o nosso apoiador, grande apoiador aqui do canal desde o início, esse estúdio de qualidade, com profissionais de excelência, estão prontíssimos também para atender você. Então, entre em contato com a gente quer muito novos parceiros para levar a palavra de Deus muito mais adiante. E aí eu quero apresentar para vocês o meu convidado de hoje, muito especial, indicação da Maiara, que foi a nossa convidada número 1 do programa. Maiara sempre participando, um beijo gigante. Indicou o Jorge Guimarães, que começa dando as suas boas-vindas naquela câmera ali. Boa tarde, obrigado pelo convite, agradeço muito. Eu acho que toda oportunidade de evangelizar é válida, que seja por testemunhos ou por histórias. Eu espero poder somar e, de alguma forma, impactar a vida de alguém. Jorge, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. Tirar um tempo para falar de Deus, né? A gente sabe que a gente tem tantas tarefas lá fora, mas eu sempre fico muito grata quando alguém tira um tempo, dia de semana, para vir aqui, dia de semana, horário comercial, para vir aqui falar de Deus. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço o convite. Jorge, queria muito começar falando assim, a gente estava nos bastidores conversando e dizendo do quanto nós dois somos tímidos para estar na frente das câmeras, não é isso? Mas que acabou sendo muito natural para você vir hoje aqui por esse motivo, né? Para dar testemunho. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso. O que você pensa sobre dar testemunho, sobre evangelizar dessa forma ou de outras formas? Eu acho que toda forma de evangelização é válida, né? Quando você faz de coração e tem o sentido de realmente transformar a vida de alguém e levar a palavra de Deus, de certa forma, para tocar alguém em qualquer lugar, eu acho que é válida. Eu realmente foi até curioso, como eu falei, aceitar de cara, porque eu realmente não costumo aceitar tanto assim. Mas quando eu vi que realmente foi um convite da Maiara, uma indicação da Maiara, que faz parte hoje do meu ciclo de amizade saudável, que busca esse crescimento espiritual também, eu meio que o selo de validação ali, né? Pessoas que buscam a mesma coisa. E meio que eu naturalmente já perguntei como seria o horário e já meio que confirmei a minha presença. Não sei como seria, não sei o que eu teria que falar, mas para Deus a gente está pronto, né? Tem que estar pronto, né? Faz parte da nossa missão enquanto cristão, né? Dar testemunho. Ele pede isso da gente. E às vezes a gente, por vários motivos, às vezes por timidez, às vezes por falta de tempo, às vezes por diversas coisas, a gente acaba se omitindo de contar o quanto ele faz na nossa vida, né? Às vezes, assim, das coisas mais simples até as coisas mais extraordinárias, na verdade. Eu quero começar já falando sobre a tua história, sobre o teu testemunho, que eu não sei ainda. Quero deixar muito claro, ainda não sei. O que tu consideras que foi o grande toque de Deus na tua vida? Na verdade, a nossa vida, né, da minha família, minha, da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, sempre foi tocada pela mão de Deus em todos os momentos, né? E já mais velho,
acho que eu tinha 27 anos na época. Eu tive... A gente já vivia algumas coisas, né, desafiadoras, financeiras e tudo mais. E aí eu nunca tinha tido problema de saúde tão sério, assim, no máximo uma virose. E eu tive um problema que, né, até então a gente não sabia que era cardíaco em 2014, início de 2014. Comecei a ficar bem ruim, começou como se fossem sintomas de virose e evoluiu para um quadro de, de um déficit respiratório agudo. Meu pulmão estava bastante comprometido e eu precisei internar na época. Fiz alguns exames e eu descompensei bem rápido. Precisei fazer, dar entrada no hospital, ficar internado para acompanhar, correr com alguns exames. Minha família, graças a Deus, tem muitos médicos na minha família e eles se juntaram para tentar entender o que era. Depois de muita investigação, identificaram que era um problema cardíaco e não pulmonar. Eu tive uma doença chamada miocardite aguda dilatada, né? Que é uma inflamação no miocárdio. Até então eu não sabia o que tinha provocado, mas foi um quadro viral, um vírus, né, que provocou essa inflamação no miocárdio. Depois que descobriram, começaram a tratar, né, imediatamente. Eu precisei ser transferido para um outro hospital. Fiquei internado na UTI desse hospital, que foi o Gembitar. Desde o processo de ter dado entrada no primeiro hospital, depois que foi no pronto-socorro, e ter ido para o Jambitar como uma transferência rápida, emergencial, ter conseguido um leito de UTI naquele momento, que não tinha leito no momento, né? Foi tudo muito a mão de Deus ali, para abrir as portas, para conseguir que eu conseguisse ter esse atendimento mais rápido, porque se demorasse um pouco mais, de repente eu não aguentaria. E naquele momento, no outro dia pela manhã, eu já fui dando entrada no hospital diretamente para a UTI, no leito de isolamento. E ali virou um processo doloroso de lutar, né, para sobreviver. Os médicos tentando fazer o que podiam. Meu cunhado, o irmão dele, meu primo, que eram residentes na época no hospital, ajudaram muito, ficaram próximos o tempo todo. Os outros médicos também, a equipe de enfermagem, toda a equipe multidisciplinar, sempre ali em cima, acompanhando tudo. E chegou no momento da internação que eu só descompensava, eu estava saturando bem baixo já, e foi quando um médico, meu tio mais velho, que é médico também, ele chegou com minha mãe e já trouxe a possibilidade de eu não sair dali, que o quadro era muito grave, o prognóstico não era favorável. E trouxe essa realidade para ela, já dessa possibilidade dela se acostumar, de eu não poder sair dali. E chegou no momento que os médicos não podiam fazer mais nada, era esperar eu evoluir, eu responder, meu organismo responder de alguma forma. E minha mãe, em momento algum, ela deixou de rezar. Minha mãe, eu lembro que ela falava que às vezes o pessoal do banco ligava para ela naquelas chamadas, né? E ela pedia até para a pessoa do banco rezar por mim, que o filho dela estava precisando de oração. Então ela fez uma rede de oração, várias pessoas rezando juntas. Ela fazia terço com a minha família, com as amigas na recepção do hospital. Ela botou todo mundo para rezar junto. Então acabou entrando uma corrente muito forte de oração ali. E aí naquele dia, que foi o dia mais desafiador, eu passei a noite. No outro dia, o irmão do meu cunhado entrou na UTI e ele viu que eu tinha respondido, que minha saturação tinha aumentado um pouco, ainda estava bem grave, mas estava voltando a responder. E aí foi o primeiro milagre ali, né? A gente, dali enfim, uma série de acontecimentos, mas que foram já para uma evolução. Eu precisei recomeçar, estava com a cânula da intubação, né, do respirador,
Então, precisei reaprender a respirar, precisei ganhar peso, que eu perdi muito peso, precisei reaprender a fazer muita coisa. E foi um grupo de pessoas, e Deus, claro, por trás de tudo, acompanhando toda essa evolução. E fiquei bem, consegui sair dali. Agradeci toda a equipe médica, tenho até foto com eles até hoje. Me ajudaram muito em todos os momentos, me acolheram, me trataram super bem, retorceram por mim também quando estavam lá, rezaram por mim também. Me chamavam muito, Joyce, precisa dar testemunho lá na minha igreja, porque a gente rezou por ti lá também, então você tem que estar ali, tem que ir ali, tem na tal igreja tal, para rezar também, para dar seu testemunho. E foi muito legal ver essa comoção dos amigos, pessoas que eu nem conhecia rezando. Eu não sei nem como agradecer tanta gente rezando. Só posso agradecer tentando fazer o bem, né? Retribuindo isso de alguma forma. E ele foi a primeira superação, né? Tu sentiste medo? Ou tu ficou mais confiante? Lembra do que tu passou naqueles dias? Lá, depois que tudo passou, assim, depois que eu acordei, porque eu fiquei em coma induzido por muito tempo, né? Acho que em coma induzido por 21 dias, eu acho. Nossa, 11 dias, na verdade. muito tempo. Eu perdi muito peso e tudo mais, e eu não tinha consciência da gravidade, né, das coisas. Eu fui ter consciência da gravidade porque em algum momento do processo interno, da conduta, a minha família precisou, ela quis acompanhar, né, e botou um médico da família para acompanhar o caso, que foi o Hugo, um grande amigo nosso, cardiologista. E em um determinado momento, quando eu acordei do coma, ele trouxe um papel para eu escrever. Ele perguntou quanto seria o jogo do Remo, era um jogo do Remo que ia ter. E aí eu tentei escrever lá, e aí foi a primeira noção que eu tive do quanto eu estava mal. Porque eu não conseguia escrever, eu não conseguia segurar a caneta, não conseguia falar para ele, né? Quando eu tinha que falar, eu tinha que fechar a câmera aqui. E até acertei o placar, era 4-1 que eu tinha tentado escrever e tudo mais. E aí foi quando eu senti realmente que era algo muito mais sério, sabe? Que eu estava passando por algo muito mais grave, assim. Que eu falei, realmente eu tô mal, assim. Porque até então você não tem ideia, né? Você tá ali sendo conduzido de um lado para o outro, não tem muita ideia, né? Antes de internar, você tinha noção da gravidade? Antes de internar, porque foi assim, na época eu estava sem plano de saúde, né? E aí meu cunhado me levou para fazer, como eu tava, liguei para ele, falei, cara, eu tô com um pouco de falta de ar, eu queria que tu viesse me avaliar aqui. Aí ele foi lá, meu cunhado é médico, né? Cirurgião plástico hoje. E aí ele foi lá e falou, não, vamos lá ali no, como eu dou plantão ali no pronto-socorro, vou te levar lá para fazer um raio-x, para ver o que, na época era para fazer um aerossol de oxigênio, né? E aí, já que eu tava lá, ele falou, não, então vamos fazer logo um raio-x para ver como é que você tá. E a gente tava brincando até então, né? Quando ele foi pegar o resultado, que ele voltou, ele já voltou bem sério, sabe? Já voltou chamando as enfermeiras, olha, vamos fazer isso daqui, pedir esse exame e tal. E eu falei, cara, alguma coisa muito séria, né? Porque ele mudou completamente, ele já entrou em contato com meu pai, com meus tios. E aí foi quando ele falou que realmente meu pulmão estava todo comprometido, como se eu tivesse fumado a vida toda. E aí ele foi atrás, já conectou todo mundo, já para ver o que podia ser. E na verdade não era o pulmão, era o coração que já estava com débito cardíaco baixo e que estava comprometendo já o pulmão, né? E aí teve todo esse trâmite de correio para transferir para o hospital, para tentar um leito e tudo mais. Graças a Deus as portas foram se abrindo e eu consegui internar, consegui ter o apoio da família por perto, sempre em oração e em ação também, né? Isso foi muito importante, assim, eu acho que nesse processo todo. Acho que foram vários anjos que Deus colocou ali para me acompanharem nessa jornada. E antes, tu tinhas uma vida assim mais... Eu gosto de falar assim, um relacionamento mais próximo com Deus? A minha vida sempre foi dentro da igreja, né? Minha mãe sempre foi muito católica. Minha mãe é a maior referência que tem de cristã para mim, assim. Eu acho que foi uma das poucas pessoas que eu conheci em vida que tentavam viver a palavra dia a dia, assim. Minha mãe me ensinou tudo, minha mãe é a minha maior referência de sucesso.
Era uma mulher que conseguia fazer um salário mínimo durar um mês e fazer a gente viver situações difíceis financeiras sem carregar uma água e peso de indignação nenhuma. Então, ela criava na gente memórias boas, apesar dos desafios, né? Tudo isso com a fé que ela tinha. Então, ela sempre foi, ela sempre fez parte do grupo de oração, então ela sempre foi da intercessão dos grupos. Ela sempre foi uma mulher de muita oração. Então, a minha vida sempre foi disso, né? Óbvio que a gente vai crescendo, a gente vai tendo outros compromissos, a gente vai perdendo. E naquele momento, eu realmente não tinha não estava tão dentro da igreja, tão participativo, sabe? E as missas, porque acaba sendo um hábito nosso, né? Você não consegue mais ficar sem as missas de domingo, então, por mais que você fale, domingo ou outro você tá ali e tudo mais. Tentava ir às adorações também, quando tinha na Basílica ou em outro lugar. Mas não era aquele católico, aquele cristão exemplo, sabe? Que estava ali praticando realmente, entendendo o que é a vida cristã, sabe? E aí, isso me fez, todo esse processo, toda essa jornada, ela também em oração, me fez enxergar que foi Deus em tudo ali, sabe? Todos os processos, desde tudo, assim. Ela sempre fez a gente acreditar, ela jamais deixou de desacreditar que eu podia sair dali. Ninguém botava na cabeça dela que em algum momento eu poderia não sair dali. Então ela sempre era a pessoa que estava ali fortalecendo todo mundo para continuar em oração, para acreditar e tudo mais. Então ela sempre foi uma referência de fé, assim. E o poder de uma oração, De uma mãe, mãe então. ainda, é muito forte, é muito poderoso, realmente, né? Jorge, assim, falastes uma palavra dentro da frase que mais me chama a atenção, né? Que é, porque eu também já fui uma católica que vivia a fé no automático, né? Ia na missa, fazia minha oração em casa, estava tudo bem, ia de vez em quando, ia no Sírio, né? Vivia a fé meio assim, no automático. E tu falaste uma palavra que é entender, né? Que faz toda a diferença você buscar o conhecimento para entender o que você está fazendo ali. Faz total diferença. Você foi buscar esse entendimento depois? Assim, minha mãe, ela sempre foi uma educadora pra gente em todos os quesitos, né? Tanto parte de colégio, como de vida, como sabedoria, como a parte cristã também. Os ensinamentos da catequese, ela sempre quis que a gente se formasse em tudo, desde sempre. Então, ela sempre, eu digo que ela estava preparando a gente, sabe? Então, ela é uma mulher que sempre estudou muito, ela estudou teologia, ela queria buscar conhecimento e ela sempre estava ali. Era aquela pessoa que sempre tinha uma palavra para elucidar alguma coisa, para te trazer clareza a uma situação, para te trazer leveza. Ela é mansidão em pessoa, sabe? Até na fala dela, na forma que ela te olhava, na forma que ela te abraçava. Então ela era essa pessoa que trazia toda essa carga de conhecimento, porque ela estudava muito. E aí depois, enfim, de tudo que a gente viveu, né, que eu comecei a melhorar da primeira desafio que a gente teve, que foi a miocardite, comecei a voltar a buscar a Deus, né, voltar a incluir Deus de forma correta na minha vida. Mas quando a gente é mais novo, a gente sempre falha, né? Então, por mais que a gente queira ser diferente, a gente saiba o caminho, por mais que a gente saiba o que a gente tem que fazer, nem sempre a gente consegue fazer o que tem que ser feito. Né? A gente começa a desviar o foco, não tem maturidade o suficiente para lidar com aquele entendimento. Dá prioridade para outras coisas. Exatamente. A gente não entende que Deus é a prioridade independente de qualquer coisa. E aí, eu passei 3 anos após esse episódio em um processo de tratamento também, né? Fazendo medicação. Na época, os médicos diziam que era uma fase de remodelamento que o coração ia passar, porque o meu coração, com a miocardite dilatada, ele aumentou de volume e quando ele voltou para o tamanho normal, uma parte do tecido do miocárdio virou tecido de cicatrização e ele perde a função. Então, a gente chama
de complacência, o poder de contração no coração para bombear o sangue. Eu não conseguia, meu coração não conseguia mais bombear da forma correta, né? E aí me deixou com limitações, apesar de eu conseguir voltar a praticar atividade física, que eu gosto muito. E aí, depois de 3 anos, em 2017, eu voltei a sentir muito cansaço. Eu voltei a comprometer muito as minhas atividades diárias, começou a comprometer muito a minha vida. E aí eu voltei a fazer tratamento, eu voltei a estar mais próximo dos médicos para acompanhar aquilo ali. E aí o médico de Belém, na época, melhorou os remédios, trouxe um remédio novo, tentou ganhar alguma coisa. Só que até então não tinha surtido muito efeito no tratamento, né? E aí um primo meu que é médico arrumou uma indicação de um especialista em miocardiopatias em Recife. E aí ele conseguiu uma consulta para mim lá em Recife. E eu viajei, minha irmã morava já lá em Recife, que ela trabalhava lá, e meu cunhado também. E eu fui para lá para fazer essa consulta, né? E nesse ano eu tive contato realmente com o que tinha acontecido comigo, assim. Na primeira consulta logo, ele já falou assim: Jorge, eu vou tentar mexer alguns medicamentos aqui, mas eu vou já te falar uma coisa, que existe a possibilidade de uma conduta para um transplante cardíaco a médio e longo prazo. Não que seja agora necessário, a gente vai estudar ainda como é que está. E era uma conversa muito distante daqui de Belém, isso, né, da nossa realidade. Até então ninguém nunca tinha cogitado um transplante. E aí eu falei, tá, o que for preciso a gente vai fazer, vamos fazer. Minha mãe ainda era viva, ela foi comigo nessa consulta. E aí de lá a gente mudou alguns remédios que ele passou, comecei a melhorar um pouco. Não que eu tivesse 100%, mas comecei a melhorar, né? Não senti tão cansado. E num desses processos que eu estava melhorando, eu tive uma virose. E essa virose me descompensou de novo, e eu precisei dar entrada no hospital que esse médico trabalhava, o Dr. Carlos Eduardo, né? E aí fui para esse hospital, que era especialista em coração, que era um hospital de especialistas em coração, né? Não recordo o nome do hospital agora. E aí esse médico trabalhava lá, né? Era chefe do serviço lá. E ele me recebeu, tive que internar, tive que acompanhar tudo direitinho, fazer alguns medicamentos e tudo mais. E voltei a ficar bem, óbvio, com as limitações, mas voltei a ficar bem. E já antes de eu ter alta, ele falou: Jorginho, eu acho que não dá para ficar com o teu coração dessa situação. De repente vem uma virose um pouco mais grave, teu coração não tá, de repente não aguenta, pode ser que complique ainda mais. Então eu vou já te encaminhar para um especialista em transplante cardíaco, que é daqui de Recife, que é o Dr. Rodrigo Carneiro, lá do IMIP. Quero que você faça uma primeira consulta com ele para ele já avaliar você e, de repente, se for o caso, entrar na lista ou não. Nunca tinha passado pela tua cabeça? Nunca. Tá? Então, eu imagino você também tão jovem. E, por incrível que pareça, nunca me assustou, sabe? Era como se eu estivesse sentindo o Espírito Santo sempre, assim. Eu até tenho, às vezes eu ficava assim, cara, quando é que vai cair a chave, eu vou, sei lá, desestabilizar ou sentir muito, sabe? Porque até então, o que tivesse que fazer, eu estava pronto para fazer ali. É comum você ter medo também, né? Ficar ansioso, e você não tava. Não, nem um pouco. Inclusive, era incrível isso, né? Eu tive durante esse processo, né, de entrar na fila ou não, eu tive um AIT, que a gente chama, né? Ataque isquêmico transitório, que é como se um trombozinho tivesse tapado um vaso ali e tivesse gerado um problema cardíaco, né? E aí, na época, eu precisei ir para o hospital, fui acompanhado e tudo mais, então foi um dos poucos episódios que me assustou, porque é como se eu estivesse tendo um ataque isquêmico mesmo, né, sabe? E eu fiquei sem força no braço, não conseguia falar, e a gente foi correndo para o hospital, e aí depois eu voltei a melhorar e tudo mais, fiz todas as medicações, e enfim, foram várias situações vividas nessa jornada, né, que vão fortalecendo, eu acho, a gente, sabe? A gente vai pegando vai criando casca, né? E ali você vai acreditando, vai dar certo, e você vai...
Mas isso, Jorge, assim, não é para todo mundo. Você está contando de uma forma natural, mas não é todo mundo, não. Porque o comum é as pessoas ficarem com medo, assustadas e tudo, né? Então, eu estou pensando aqui que, de repente, você, como você falou, né? O Espírito Santo se fez presente junto contigo e estava te conduzindo. E eu acho que a base que você carregou, né? A base que a sua mãe colocou em vocês, na família, de confiar em Deus, eu acho que estava naturalmente ali contigo. Né? Porque não é o comum, não. É engraçado, até porque a gente eu não costumo abrir muito a minha vida, sabe? Principalmente essas partes, assim... Primeiro eu não queria que tivessem pena, depois eu achava que não era muita coisa, então, para mim, não fazia muito sentido abrir muito a minha vida, né? Mas muita gente fala muito do que conhece a minha história, né? Fala, cara, que isso, é um milagre e tudo mais. E aí, minha mãe falava muito isso também, né? Ela falava, não, a gente tem que... Vamos viver aqui o que a gente tem que viver nesse momento aqui, para crescer com isso, para nos fortalecermos. Minha mãe era viva nesse processo ainda. Tua mãe muito sábia. Ah, Uma mulher sábia. ela é, para mim, ela era resiliência, sabedoria, mansidão em pessoa, assim. É algo que se eu pudesse ser na vida 10% que minha mãe era, eu vou ser muito feliz já. Ah, que lindo. E aí, na época, fui na primeira consulta com o Dr. Rodrigo, do IMIP, do transplante cardíaco. E aí, foi meu pai e minha mãe. Eu lembro que não tinha hora marcada, mas ele falou assim, se vocês conseguirem esperar até o final do dia, até o último paciente, eu atendo vocês hoje ainda. Aí minha mãe falou, não, vamos ficar então, para ser atendido logo hoje. E aí ficamos lá, e aí ele estava com uma residente na sala, no consultório, né? E aí ele pegou os exames, assim, analisando. E eu lembro que ele falou para a residente assim, e aí, qual é a conduta? Só mostrou assim. Aí ela falou, é transplante. Aí ele falou para mim, se você tivesse vindo em 2014, você já tinha transplantado, não teria passado por tudo isso. Nossa. E aí eu falei, mas era necessário viver tudo isso, né? E aí a gente, enfim, começou a dar início, né, ao processo. Tem todo um processo burocrático e também de exames, de análise para poder se entrar, né? Que também não é tão rápido. Que não é tão rápido, para ele poder entrar na fila ainda, né? E aí tem que fazer exames lá, fiz exames aqui na época também. E aí, nesse processo, né, de entrar na fila, no dia que a minha mãe, que eu precisei da entrada no hospital com a virose, minha mãe sentiu muita dor no estômago. E aí eu até falei, mãe, vai para casa, vai descansar, eu fico aqui, meu pai fica aqui comigo e tudo mais. Ela foi descansar. E aí, depois de um tempo, minha irmã já sabia, né, não deixou para me contar depois, mas quando foi, acho que em março, minha irmã me chamou e falou, eu preciso te contar, a mamãe está com câncer no pâncreas, está muito avançado já, então a gente já conversou com vários médicos para saber o que pode ser feito, qual a melhor conduta. E na época não tinha mais possibilidade de fazer cirúrgica, né, fazer uma intervenção cirúrgica. E aí, ela sempre ali resiliente, sabe? E aí eu cheguei com o meu médico, o Dr. Rodrigo, né, na consulta, eu falei, cara, eu vou ter que largar tudo por enquanto, ter que dar uma pausa nesse processo para cuidar da minha mãe. E aí foi quando a gente ficou mais próximo dela, levei ela para viajar, e aí tentamos algumas coisas ainda, com consulta para ela, né, algumas coisas, mas realmente não tinha muito o que ser feito, era acompanhar a evolução, né, tentar fazer uma químio, uma rádio depois, tudo mais. E aí, como a conduta seria a mesma em Recife ou em Belém, a gente voltou para Belém com ela em junho, eu acho. E aí, junho ou julho, voltamos com ela para Belém, para ela ficar próximo da família, né? E aí, ela teve uma obstrução da bile na época, e aí precisou dar entrada no hospital para fazer essa desobstrução. E depois que ela desobstruiu, acabou que na época tinha a opção de fazer barriga fechada, barriga aberta, acabou fazendo barriga aberta. E ela não respondeu muito bem, ela começou a piorar muito depois. E aí
ela sempre ali resiliente, falava, ela marcava, tem até um livrinho das orações do São Miguel Arcanjo, que ela falava, essas são as orações do Júnior, que ela me chamava de Juninho, né? Essas são as orações dele que ele não pode fazer, para de fazer. Ela mesmo ali no leito, ela botando todo mundo para rezar e tudo mais, ciente ali das coisas. E aí, quando foi, ela, depois que ela fez o procedimento, né, a intervenção lá, ela começou a piorar, né, e aí ela precisou da entrada na UTI, né, e aí ficou na UTI lá, não tinha mais muito que a gente pudesse fazer, acompanhar a mesma evolução dela. E aí teve um dia a gente sempre chegava, quando eu sempre estava, todos os dias eu estava vendo com ela lá na UTI, né, a gente sempre chegava, fazia uma oração, conversava alguma coisa, tentava manter aquela energia mais em cima, né, e aí eu lembro que ela, teve um dia que ela viu Nossa Senhora, assim. Nossa. Ela falou assim, meu filho, você tá vendo Nossa Senhora? Ela tá aqui com a gente. Eu falei, tá, mãe, ela tá sempre com a gente. Ela falou, não, meu filho, ela tá aqui. Ela apontou assim, ela tá ali, ó, embaixo da central de Vou ar. chorar agora. E aí eu falei, Que mãe, bênção. que bom que ela tá aqui, mãe, ela vai estar com a senhora sempre e tudo mais. E aí, era incrível, porque mesmo naqueles momentos, ela não deixava a gente chorar, ela não deixava a gente, ela falava assim, não questionem a vontade de Deus. Era muito bonito isso, porque ela, quando a gente estava lá, ela falava isso para mim, quando se for rezar, se agradeça. Tudo. E principalmente as nossas situações mais desafiadoras. As nossos perrengues financeiros, a sua doença, a minha doença. Agradeça para Deus, porque são essas situações que vão formar vocês. E aí, como é que eu vou sair de lá e ficar indignado, né? Se ela naquela situação estava ali resiliente. E aí foi um processo, né, que ela veio meio... hoje a gente tem muita clareza disso, né? Que ela estava meio que preparando a gente, porque ela sabia que em algum momento isso ia acontecer. E aí, quando foi no dia dos pais, dia 12 de agosto, eu lembro que eu saí rápido do hospital, porque eu fui almoçar na Estação das Docas. E aí, nesse almoço, me ligaram do hospital e falaram, sua mãe partiu e tudo mais. E corri, voltei para o hospital e tudo mais, e teve todo aquele processo, né? E isso aqui, em momento algum, eu desabei. Tipo assim, a gente ficou ali firme, forte, né? E a minha irmã, que sempre foi pra gente, né, um pilar muito forte de segurança para a família, eu vi ela assim, cada vez mais fragilizada naquele momento. E eu, pelo contrário, eu estava ali perto dela, firme para ajudar, sem saber de onde estava tirando força. Então, eu tenho certeza absoluta que desde sempre não era eu mais, era o Espírito Santo que estava com a gente ali acompanhando para dar conta de tanta coisa. E aí a gente ficou junto. Eu lembro que a minha irmã pediu para ficar mais um tempo com ela em Belém depois que minha mãe faleceu, né? Porque ela precisava da minha ajuda. E fiquei mais um tempo com ela lá, e depois de um mês e meio, eu acho, quase 2 meses, eu falei, Michele, eu preciso voltar, dar continuidade ao processo, entrar na fila, que era uma vontade da mamãe também. E ela falou, não, vai, tem que ser feito. Meu pai sempre me acompanhando nesse processo, né? Quando meu pai descobriu que minha mãe tinha câncer, ele largou tudo aqui em Belém. Eles não eram mais casados, mas eles nunca separaram no papel. Minha mãe, para ela, casamento era o resto da vida, ele respeitou muito isso. E aí ele largou tudo aqui e foi ficar junto dela lá. Então, para ela, foi meio que ela estava realizada, porque estava toda a família junto de novo, né? E aí, quando eu resolvi voltar para Recife para dar continuidade, meu pai foi comigo, largou tudo aqui, foi comigo. E a gente ali, acompanhando, porque quando você dá a entrada na fila, você não pode sair da cidade, porque pode surgir a qualquer momento um doador, e você precisa ir lá, tá apto para comparecer, né? E a gente estava lá, e aí quando foi dia 7 de dezembro, acho que quase 3 meses depois, um pouco mais de 3 meses, dia 7 de dezembro, o Dr. Rodrigo me liga, e aí, cara, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, tô bem. Você tá com febre? Não, tô sentindo nada. Cara, tem uma boa notícia para você. Eu falei assim, diga lá,
surgiu um doador, ele é de Petrolina, o coração tem características muito boas, acho que vai servir para você. Aí eu falei, pô, que bom, doutor Rodrigo, o que eu preciso fazer? Do jeito que eu tô falando com você, eu falei com ele, assim, com uma calma absurda que nem eu sabia de onde estava vindo, né? E eu falei, doutor Rodrigo, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir para o hospital agora? Ele falou, não, calma, vai para casa, toma um banho, organiza tuas coisas e vai para o hospital, me encontra lá daqui a 2 horas e meia. Eu falei, tá bom. Aí ele, teu pai tá aí contigo? Eu falei, tá comigo, passa o telefone para ele que eu vou falar com ele. Aí passei o telefone pro meu pai. Quando ele contou, meu pai ficou extremamente desesperado. Parecia que a cirurgia era com ele. Eu também ficaria, vamos correr. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, pai, calma, cara, parece que tu vai fazer a cirurgia. Eu falei, não, é uma cirurgia muito grande, tem que ter cuidado, não sei o quê. Aí a gente foi. E a gente organizou tudo, foi pro hospital. Meu pai não arredou o pé do hospital, assim, dormindo nos bancos lá do hospital. E aí, quando foi no dia 7 que ele me ligou, a equipe médica ainda ia fazer captação do órgão lá em Petrolina, trazer para Recife para fazer a cirurgia, né? E a cirurgia aconteceu no dia 8, né? Começou na madrugada do dia 8 e terminou, acho que por volta de 9 da manhã, uma coisa assim. Nossa. Então foi uma cirurgia uma cirurgia complexa, relativamente rápida, né? Que foi um sucesso, graças a Deus correu tudo bem. Não tinha como correr errado no dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Né? Verdade. E 8 aí, de dezembro. Acabou que eu fui evoluindo bem, né? Teve algumas situações que são previsíveis por eles lá já na UTI ainda, precisam ser analisadas, avaliadas, né? Mas graças a Deus fluiu muito bem a evolução do transplante. E consegui ter alta de uma forma bem rápida até da enfermaria, da UTI, da enfermaria. Já consegui passar o Natal em casa com meu pai lá em Recife. Foram os tios meus passar lá com a gente no Natal também. E aí, dali foi um novo começo, assim, foi um recomeço. Tive que voltar a fazer... Eu sou fisioterapeuta, né? Então, tive que aprender de novo, tive que voltar a fazer fisioterapia com a equipe médica de lá. Teve todo um processo de reabilitação respiratória, cardiorrespiratória, muscular, para poder voltar a ter uma vida nova, né? Tudo que parece simples vira complexo, né? Exatamente. Então, uma caminhada era algo que era muito longe, assim. Nossa, e isso me chama a atenção, assim, porque no nosso dia a dia a gente passa tão batido sobre isso, né? Da importância do que é você respirar bem. A gente não devia ser grato todos os dias por isso. Exatamente. Quando você está ali que você não consegue respirar, realmente te faz valorizar tanto cada detalhe assim que a gente passa despercebido, sabe? E aí meio que foi mais um milagre ali, né? Porque, enfim, minha avó falava muito isso, que minha mãe foi para preparar tudo lá em cima, achar um coração rápido e interceder para que acontecesse tudo bem, né? E eu não tenho dúvida disso, que ela foi também por isso, né? Tem uns amigos da minha mãe que falam até que ela fez uma troca, que foi um acordo dela com Deus, alguma coisa assim. Enfim, são coisas que a gente não sabe, mas que vieram uma reflexão, né? Das nossas ações, o que a gente tem feito. E de ser no dia de Nossa Senhora da Conceição. Exatamente. Né? Que, nossa, são muitos elementos, assim, para fortalecer tua fé, com certeza. Se eu te contar detalhe por detalhe das coisas, a gente vai ficar aqui conversando, não vai dar tempo para colocar tanta coisa, assim. Mas foram um conjunto de ações, pequenas ações de Deus que fizeram eu estar aqui hoje para contar essa história, com a mentalidade que eu tenho hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com a vida que eu levo hoje, completamente diferente. Então, meio que na minha cabeça virou uma ampulheta, sabe? Ali, eu preciso viver muito bem todos os dias da minha vida, ser grato todos os dias da minha vida, porque realmente é uma oportunidade de estar aqui ainda, sabe? Sim. É mais uma chance de você estar aqui, sabe? Mudou a tua forma de pensar sobre, por exemplo, sobre a morte ou
sobre a vida, né? Sobre o que a gente tem que fazer aqui nessa terra. Mudou tudo, na verdade, assim, porque me fez entender que a gente não tem controle sobre tudo, sabe? Que tem coisas que realmente fogem ao nosso controle, a gente precisa entender o que a gente pode fazer, óbvio, para melhorar a nossa vida, para estar mais próximo de Deus, mas tem coisas que tem que entregar na mão de Deus porque não competem a gente, sabe? Então, é aquilo de acreditar que você não enxerga, né? De estar ali, de ter força, de ter um entendimento também para ter essa entrega. Eu lembro que minha mãe era muito de oração, né? Então eu chegava em casa às vezes e ela estava ajoelhada na frente de um altar de oração que ela tinha, assim, e ela sempre deixava várias fotos, sabe? Das amigas, dos parentes, dos filhos, do meu pai, de várias pessoas, assim, e ela rezava por todos eles, sabe? E todos os dias ela estava ali fazendo aquela oração de joelho, e eu chegava e ela estava soluçando, chorando, sabe? E eu olhava aquilo ali, eu até brincava com ela na época, né? Mãe, não precisa mais chorar, acabei de chegar em casa e tal. Eu sei que é saudade isso daí. E aí uma vez eu perguntei pra ele, mãe, por que a senhora tem esses momentos assim? Por que a senhora, às vezes eu chego que a senhora tá chorando e tudo mais? Aí ela falava que era um momento que todo mundo precisa ter com Deus. Que era um momento de intimidade, de cura e libertação. Porque ela precisava se curar e se libertar de tudo que ela estava rezando naquele momento, do que ela estava vivendo, para poder virar para um novo dia de forma mais leve. Para que ela tivesse uma vida mais saudável e mais próxima de Deus. Então era um momento que ela esbravejava para Deus, sabe? Botava tudo para fora, que ela se limpava, pedia para ser curada, sabe? E era um momento de libertação mesmo ali para ela, que ela chorava mesmo, sabe? Sim. E aí hoje eu faço muito isso também. Porque a gente precisa, ninguém aguenta tanto, acumular tanta coisa, né? Sim. Porque tem uma hora que você vai estourar, tem uma hora que você vai ficar, sabe? E aí muita gente fala, cara, tu não te estressa com nada, tua vida parece que é tão leve. Eu falei, cara, eu aprendi. Sim. Tudo que eu vivi me fez entender que eu preciso ter controle só sobre as minhas ações. Sobre o que está na minha... Que já é difícil. Que já é difícil, né? Que o que não compete a mim, eu tenho que entregar na mão de Deus. Fazer a minha parte, claro, mas entregar na mão dele para que ele dê direção naquilo ali. Então, hoje, acho que mais do que nunca, é como se tudo que minha mãe tivesse falado lá atrás pra gente, que na época a gente não tinha consciência e maturidade para absorver aquele conhecimento que ela queria passar pra gente, é como se tudo que ela falasse antigamente hoje fizesse muito sentido. Sabe? Sim. É como se encaixasse assim nas lacunas do que você precisava. Então, às vezes, você quer se questionar alguma coisa e as respostas estão ali na palavra de Deus. Então, volta para sempre aquilo ali, sabe? Mas eu vou me desesperar. Não adianta o desespero, sabe? Ressignifica. Era uma coisa que um padre amigo meu lá de Recife falava muito para mim, né? O padre Fábio. Ele falava, a gente não precisa... Porque eu tinha muito medo de falar assim, cara, quando é que eu vou cair em si, né? Ou quando é que eu vou cair em mim, assim, para entender que minha mãe morreu e que eu preciso sofrer? Porque até então não tinha tido um momento de sofrimento, assim, sabe? E ele falava assim, Jorginho, não é ruim sofrer. Porque eu tinha muito medo de entrar em depressão, sabe? Em sentir um impacto muito grande. E ele falou, cara, ninguém é de ferro. A gente precisa sofrer também. Só que é diferente você sofrer por sofrer e você dar um sentimento de Cristo para aquele sofrimento. Nossa, uma Porque diferença. quando você ressignifica esse sentimento, aquele sofrimento vira uma saudade, uma lembrança gostosa de você sentir. Então hoje eu falo da minha mãe sem sentir dor, sem sentir sofrimento, sabe? De uma forma tão que eu quero que... Ele falava muito que minha mãe... Ele falava para mim assim, cara, pelo que você fala da sua mãe, ela era uma santa sem desconhecida entre nós. Então, quando você for rezar, reze para ela. Interceda para ela as suas dores. E eu converso muito com ela hoje. Mãe, eu não dou conta disso. Mãe, esse desafio eu não sei o que fazer, o que eu preciso fazer, me dá sabedoria, me dá discernimento para lidar com tudo isso. Então, virou uma conversa diária com ela e conseguindo aplicar, claro, tudo que ela tentava ensinar para a gente. Então, fica muito mais leve você entender a sua fé e o poder de Deus na sua vida
e te faz ter uma vida sei lá, não é que fique mais fácil, mas é que você vive a jornada dos desafios de uma forma mais suave, sabe? Vivendo o processo e crescendo com aquilo ali. Um pouco mais manso, né? Exatamente. É. E tu sabes, assim, tu contando a história, não só a tua história, mas a história da tua mãe também, né? Faz muito pensar. São poucas pessoas que conseguem partir e realmente deixar o vivido, deixar o legado. E a tua mãe deixou um legado lindíssimo, que é o legado de oração, de vida com Deus, de crer, de confiança, né? Acima de tudo. Eu estava esses dias conversando com um amigo sobre a morte, né? E ele falando que ele tem medo da morte. E eu estava falando para ele, eu já tive. Eu acho que hoje em dia eu só ia ficar chateada de ter ido porque eu gosto muito de viver, né? Mas eu não tenho mais medo, porque eu acredito no que eu posso encontrar do outro lado, né? Encontrar Jesus vai ser a coisa mais linda. Então, eu perdi o medo, vamos dizer assim. E a partida da sua mãe e ainda aos braços de Nossa Senhora, que bênção maravilhosa essa, todo mundo quer, eu pelo menos. Nossa, seria uma grande bênção, realmente. E aí, que bom que você teve a clareza para absorver isso tudo, né? Porque deixaria de ser um legado se você não passasse adiante. Exatamente. Não, hoje, para onde participo de alguns eventos, né, que alguns amigos me convidam para palestrar, e eu falo muito sobre minha mãe. Que é a minha base do que eu vivi, sabe? Você já tem filhos? Minha esposa está grávida. Que lindo! Ah, parabéns. Inclusive, foi muita oração para que a gente conseguisse essa bênção. Entregava muito na irmã da minha mãe, pedia muito para interceder lá de cima. E acho que tudo isso me fez entender, não me deu medo da morte. Acho que me deu medo de não viver, sabe? Porque é aquela frase que as pessoas falam, viver é diferente de estar vivo, né? A gente querer viver. Porque eu acho que era como minha mãe vivia. A gente não vive pra gente. A gente vive para servir. Entendeu? E ela se realizava nisso. Sim. Entendeu? Então, o legado dela hoje, com as amigas que ela deixou, com a minha família, com as pessoas que viviam em torno dela, quando as pessoas falam dela, é o olhar que dá, o brilho nos olhos das pessoas falando dela, é algo que projeta que ela foi. Sim. Entendeu? Como você falou, um legado, sabe? E é difícil você partir hoje e deixar alguma coisa assim, que não são coisas. Permanecer viva na vida das pessoas. Isso. A gente, nesse mundo moderno, pensa em deixar coisas, né? Deixar dinheiro, deixar herança, deixar alguma coisa assim. Mas o verdadeiro tesouro não são essas coisas, né? Tu, assim, na expectativa de ter um bebê agora, o que tu mais queres deixar? Vou te explicar por que eu estou te fazendo essa pergunta. Uma das coisas que eu cresci ouvindo, né, da minha mãe, que a mãe dela e o pai dela falavam assim para ela: minha filha, a gente só tem duas coisas que são muito importantes da gente deixar para você, né? Que é a oportunidade de conhecimento, né, de estudar e buscar conhecimento, e o amor a Deus. Então eu cresci ouvindo isso. E isso eu tento passar para minha filha também. Se tu fosses condensar essa tua experiência, esse teu vivido, o que tu gostarias de deixar para teu filho? Ou filha? Na verdade é um filho, vai chamar Mateus. Que lindo. É um menino. Eu acho que hoje o que eu mais prezo e me policio, me desenvolvo para que eu deixe para meus filhos, para o meu filho agora, né? Essa herança que minha mãe deixou para mim, toda cristã, do amor a Deus, de você praticar no seu dia a dia o amor a Deus, porque como você falou, não é só ser cristão, é viver cristão, né, como ela tentava fazer. E conhecimento, porque eu lembro que minha mãe tentava muito, sabe, da forma que ela tinha meu pai e minha mãe não tinha uma vida muito fácil também financeiramente. Então, mas do jeito deles, eles tentavam
promover para a gente um conhecimento, estudo, acesso a algumas coisas que fizeram a diferença. Só que na época eu não tinha maturidade suficiente para lidar com aquela oportunidade que eles estavam me dando. Entendeu? Então, se eu puder compartilhar com meu filho, gerar essa reflexão de que ele precisa ter consciência da importância desse desenvolvimento dele, tanto espiritual como pessoal, eu vou estar satisfeito. Porque é algo que a gente não... hoje eu estava falando com um tio meu que é médico. Ele falou assim, cara, conhecimento é algo que nada vai te tirar. Se eu precisar recomeçar 1, 2, 3 vezes, eu vou ter aquele conhecimento comigo e eu vou saber por onde começar. E é a mesma coisa. É algo que ninguém vai tirar dele em momento nenhum da vida e ele vai saber ter direção a partir daquilo que ele já viveu, do conhecimento que ele tem, da herança espiritual que ele tem. Ele vai saber para onde correr, para onde orar, onde buscar forças que há em Deus para seguir. Isso. E eu acho que se eu conseguir isso, para mim já está ótimo. A gente precisa começar a encerrar, mas eu ainda tenho 2 perguntas para te fazer importantíssimas. Claro. A primeira, por que é que vale a pena crer? Porque eu estou aqui. Eu sou a experiência viva disso, né? De que crer vale a pena. Minha mãe nunca deixou de crer que eu fosse sair dali. Ela nunca deixou de crer na nossa transformação também como pessoa. Ela nunca deixou de crer que a gente ia dar certo. Eu acho que costumo dizer que a gente foi forjado para dar certo, sabe? E ela nunca deixou de crer e eu nunca vou deixar de crer no que ela deixou pra gente, sabe? Que foi esse caminho de Deus e de resiliência e de buscar, sabe? Para mim, a minha vida me mostra que vale a pena, sabe? Crer. E aí a última pergunta é uma provocação que a gente faz aqui, que é a provocação do bem, que é: Deus existe e eu posso provar. O que você me fala sobre isso? Deus existe e eu posso provar. Eu sou a prova viva disso, né? Eu lembro que os médicos, alguns são muito referência em Belém, né? Depois que eu saí do coma, que eu estava um pouco melhor já no leito na enfermaria, eles chegavam comigo e falavam assim: Jorge, meu filho, agradeça todos os dias para Deus, porque você é um milagre. A gente não podia fazer mais nada e você está aqui. Então foi pela vontade de Deus. Amém. Glória a Deus por isso, não é verdade? Glória a Deus. Me dê aqui sua mão, que a gente termina sempre o programa assim. Eu quero muito agradecer seu testemunho emocionante, lindíssimo. Muito obrigada por ter vindo, por ter tirado seu tempo mais uma vez para vir aqui falar de Deus. A gente sempre é muito convidado para coisas do mundo e tenho muita gratidão por você ter vindo aqui. Eu tenho certeza que a tua mensagem, o teu testemunho vai edificar a vida de muita gente. Pessoas que de repente estão passando por situações semelhantes, por desafios gigantes e que de repente estão com o coração um pouquinho desesperançoso, que voltem a ter fé pelo teu testemunho. Então, muito obrigada por vir aqui e ser esse canal de bênção também, viu? Que sua família seja muito abençoada, inclusive o bebê que vem aí. E eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma que você ainda é muito acompanhado e abençoado pela sua mãe. Que esse legado permaneça por gerações, para a glória de Deus. Muito Amém. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Até superou minhas expectativas. Eu achei que fosse travar em algum momento. Sempre que eu falo muito, tento não me emocionar, mas às vezes não dá, né? É como se passasse um filme na cabeça ao mesmo tempo que a gente está falando. Eu queria muito agradecer, porque reviver isso para mim não é doloroso, é muito prazeroso, inclusive, de ver o quanto que a gente cresceu com tudo isso. Não só eu, minha irmã, todo mundo que estava envolvido, fortaleceram as relações, nos fortaleceram como pessoas e como cristão. Então, compartilhar um pouquinho disso daqui é muito gratificante. Jorge, obrigada mais uma vez, viu? E você que ficou até agora acompanhando esse testemunho lindo, fortíssimo, eu tenho certeza que o Espírito Santo também esteve aí, desse lado, falando no teu coração. Então, se você, de repente, está passando por alguma situação muito difícil, muito desafiadora, creia mais forte, confie mais forte, dobre seu joelho, peça,
converse mais com Deus, chame para que Ele fique perto de você. E aí, comenta aí o que você mais gostou, o que mais tocou, a mensagem que ficou mais forte no seu coração. A gente adora receber esses feedbacks, porque a gente sabe que assim a mensagem de Deus está chegando aí do outro lado. Então, se você não deu like, deixa o like. Não falei que ia valer a pena? Compartilha também para você levar essa mensagem muito mais adiante. E, como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.